Eu até trouxe aqui só um roteirinho assim porque é tanta coisa, né, que a gente acaba se perdendo e eu como sempre jornalista do impresso, sempre gostei mais de escrever do que falar, né, escrever a história dos outros, não a minha. Então eu fiz assim um roteirinho, então na verdade eu sou Sibila Loureiro Goulart, né, Loureiro por conta da minha família de Porto Alegre, do prefeito Loureiro da Silva, minha avó paterna era tia dele, o Goulart por conta do Silvino, meu marido, sócio, né, que já faleceu, e parente do Jango, né, ele era sobrinho, e sou jornalista, né, gaúcha de Porto Alegre, e acabo de receber uma homenagem pelos 50 anos de jornalismo que eu recebi em Chapecó, agora em agosto, no 16º encontro da imprensa catarinense. Eu e mais alguns colegas, como Celso Vicenzi, Salvador dos Santos, a Ritinha da Dijore, aqui de Floripa, né? A minha infância, até os 10 anos de idade, eu morei em Petrópolis, bastante tempo com a minha avó, estudei na escola, no Colégio Rio Branco, onde eu fiz naquela época o primário, um colégio ótimo, e depois dos 10 anos nós fomos morar na Zona Sul em Porto Alegre. Choramos, eu digo assim, choramos, eu e meus 2 irmãos até lá, eu tinha 10 anos, 11, porque a gente estava saindo de um bairro movimentadíssimo, com uma baita infraestrutura, e chegamos na Zona Sul, era como se fosse a gente estivesse entrando num mato, não tinha nada, né? E fomos primeiro morar no bairro Tristeza, mas aí foi uma paixão assim que começou porque a gente morava perto do Rio Guaíba, e lá a gente tomava banho com os cachorros, a gente pescava lambari, e eu comecei a estudar, fiz o ginásio no Colégio Santos Dumont, que a gente chamava de coleginho, né? Ficava na Vila Assunção, que é um outro bairro do lado da Tristeza. E ali eu fui a primeira turma a me formar no ginásio. Então foi uma coisa bem importante até essa escola, porque ali eu comecei a me apaixonar mais ainda pela essa tarefa de escrever. E eu tinha um professor chamado Denis Schell, de português, uma pessoa maravilhosa que me fez criar uma paixão grande pela língua portuguesa. Gostava muito de música, sempre gostei de música. Tanto que quando eu fui me decidir para fazer ou jornalismo ou música, eu fiquei assim, porque eu já estudava, a minha família toda de músicos, meu pai sempre tocou violão, minha mãe, minha madrasta, acordeon, meu irmão hoje tem uma banda lá em Porto Alegre, mas aí eu fui para o jornalismo, porque eu já gostava de escrever, gostava da língua portuguesa. Então, o que aconteceu? Aí daquela escola, me formei no ginásio, fui fazer o clássico, no mesmo bairro, numa outra escola pública. Naquela época tinha clássico e científico, e eu fui fazer o clássico porque eram matérias mais humanas, ali estudei francês, estudei latim, só que aí veio a reforma do ensino e o vestibular ficou unificado. E aí, para eu fazer o vestibular, eu tive que fazer aulas particulares de matemática para poder passar. E aí fiz vestibular na PUC, em Porto Alegre, para aquela época a gente chamava Faculdade de Comunicação Social, era tudo junto, e nos últimos anos a gente escolhia, ou ia para o jornalismo, para o turismo, para a publicidade. Então, foram uns 4 anos assim maravilhosos, tive colegas, o César Valente foi meu colega, o Caco Barcelos foi meu colega. Então foi na década de 70 que estava tudo, a gente escrevia jornal na faculdade, os professores, o Antoninho Gonzalez, nosso grande professor, mais o Carlos Urbim, que a gente fazia jornal com ele. Então foi bem importante. E no 3º ano da faculdade, eu tive a sorte, eu digo a sorte porque a gente vai aprender muito mais na redação, né?
A RBS só tinha o jornal a 0 hora, né? Enquanto a concorrente Caldas Júnior já tinha o Correio do Povo, Folha da Manhã, que estava lançando, e a Folha da Tarde. E aí eles lançaram um jornal chamado Hoje, que era um jornal da tarde. E aí o José Antônio Ribeiro, não sei quem conheceu o Gaguinho, era o editor da 0 Hora, acho que ele era editor de esporte, saiu nas faculdades de jornalismo, foi na PUC e foi na Federal. E fez alguns testes, eu não lembro na época que se fez, eu sei que fui escolhida entre vários outros, para fazer estágio na RBS, para começar a trabalhar no jornal Hoje. Então aquilo ali, na verdade, foi uma grande escola, né? Porque tivemos o próprio Gaguinho, era o nosso editor, o Armando Burdi, Vilmo Medeiros era o chefe de redação, naquela época tinha até motorista, né, que a gente saía para trás. Era uma equipe grande. E ali eu fiquei... o jornal não durou muito tempo, mas não deixou de ser uma escola, né? Então, teve fatos pitorescos, como, por exemplo, o Vilmo a gente saía para fazer as pautas e ele dizia que repórter meu, que não entrar pela porta, entra pela janela. O que ele queria dizer? Tu não chega na redação com pauta furada. E a gente tinha que se virar, né? Era uma tristeza. E a gente, como foca, né? Eu e mais outros tantos, né, que estavam ali na faculdade ainda aprendendo, já saíam meio assim, porque a equipe de fotógrafos já não gostava de sair com a gente, porque eram umas pautas assim, ó, que quase ninguém fazia, mas eram pautas importantes da cidade. Vamos ver hoje quantos ares condicionados estão pingando na cidade. Então eram pautas assim, eu fazia cobertura de saúde. Eu sempre gostei muito dessa área de saúde, no Diário Catarinense também fiz. Aí, saindo dali, o jornal, aí para a gente não ficar sem trabalho, uma boa turma foi para a TV Gaúcha. Mas lá na TV Gaúcha eu nunca gostei de falar ao vivo, acho que eu só apareci uma vez no Fantástico, e quando eu me vi na tela, a gente nem aparecia naquela época, só aparecia a mão do repórter, coitado, assim. Aí eu cheguei na redação assim, por favor, me botem para fazer qualquer coisa, menos para falar no vídeo, né? Aí tinha um programa chamado Campo e Lavoura, César Valente que fazia. E eu cheguei assim, eu gostaria de viajar pelo Rio Grande do Sul inteiro. Aí eu não me lembro se era o Bastos, que era nosso editor. Não, mulher não pode. Mulher não pode viajar, isso é um trabalho para homem. Falei, poxa, mas, Bastos, por favor, me deixa. Eu não lembro se era ele ou era o Trindade, nosso editor na época. Eu sei que eu incomodei tanto que eu acabei indo. Mas aí a gente durou pouco tempo ali. O Paulo Seu também trabalhava com a gente naquela época, ele vai lembrar. E a partir dali, então, isso foi em 75, 76 me formei. E nessa época eu fui trabalhar, o jornal Hoje me mandou, antes de ir para a TV, para fazer a cobertura em Tramandaí, porque lá em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, a gente sabe que tem uma tradição das famílias saírem e passarem o verão no litoral. Então o que os jornais faziam, né? Estou falando mais também do jornal que eu trabalhava. Fazia um encarte, né, do litoral, era praias, alguma coisa assim. Então a gente ficava numa equipe, tipo um QG lá em Tramandaí, e trabalhando, vários repórteres. E aí eu fiquei lá por 2 verões, eu acho, um verão, voltei, repeti. E foi lá em Tramandaí que eu conheci o meu ex-marido, pai dos meus filhos, e meu sócio, Silvino Goulart, o Barão. E lá ficamos meio que namorando na praia. Quando voltei para Porto Alegre, a gente acabou se conhecendo melhor, casamos, né? E isso foi em 77. E aí em 79 nós resolvemos, ele trabalhava na área da publicidade, trabalhava para
para a revista Programa, para a Ana Amélia e para o pessoal de lá. A gente estava na mesma área, só que ele fazia área publicitária e eu o editorial, né? Aí ele foi transferido, ele trabalhava no jornal o Globo, na área comercial, foi transferido para Santa Catarina. Então, em 79, nós viemos morar em Florianópolis. E justamente em Coqueiros, na Praia da Saudade, o lugar mais lindo, né? E de lá para cá, tá fazendo 46 anos, nunca mais eu saí de Coqueiros. E aí eu fui, nesse meio tempo, eu tinha filho pequeno, o Marcos nasceu ali já, eu digo Manezinho, já nasceu ali. Mariana veio com 1 ano de idade para cá. Não tinha muitas coisas aqui para trabalhar. A TV, naquela época, a TV catarinense, que chamavam na época, recém estava entrando no ar, em 79. Só tinha o jornal O Estado, e aí eu fiquei uns 2 anos em casa cuidando deles, depois comecei a fazer freela para revistas, para jornais, fiz freela em Curitiba, e fiquei por aí, até que o Diário Catarinense veio para cá em 85, e eu já conheci o Armando, já conheci o Vilmo, já tinha trabalhado com eles, resolvi me candidatar e comecei a trabalhar no Diário Catarinense. Nesse meio tempo, antes de entrar no Diário Catarinense, eu trabalhei na Assembleia, porque fui convidada, que não tinha trabalho. O que eu fiz? Peguei os 2 pequenos, o Barão quis ficar aqui, ele trabalhava na Gazeta Mercantil, e eu me toquei para Porto Alegre para trabalhar com o João Vicente Goulart, que tinha sido eleito deputado, um dos mais votados no Rio Grande do Sul. Ele me chamou para trabalhar na assessoria dele. Fui para lá, fiquei uns 2 anos na Assembleia. Voltei depois para cá, foi aí que eu fui para o Diário Catarinense. E ali fiquei por quase uns 10 anos, trabalhei em várias editorias. E acredito que foram os anos dourados da nossa vida ali, né? No Diário Catarinense. Porque, imagina, primeiro porque a gente foi trabalhar em frente a uma praia de Itaguaçu, que era linda demais. Segundo, porque tivemos colegas, eu até tinha colocado algumas coisas aqui, que ainda são nossos vizinhos, que trabalhamos junto, como a Aymar Stauban, como a Ângela Bastos, como a Juraci Berboni, como Mafalda, não posso esquecer a Suzete Antunes e tantos outros, né, que agora não me vêm assim. E foi em 95, eu acho. Eu fiz bastante política. Inclusive, o meu editor era o Roger Bittencourt, que foi um editor assim bem bravo. Bem bravo, eu digo. Eu sempre conto para a cara. Eu disse, não é porque a gente já perdeu ele que eu não vou dizer como ele era. E aí eu fiz bastante coberturas na política. O Belmiro também, né, era nosso chefe ali, então lembro bastante do Bel. Depois, por conta de uma cirurgia que eu tive que fazer no quadril, então eles me colocaram numa editoria mais calma, que era a editoria comercial recém-criada ali pelo jornal. E ali a gente fez bastante cadernos especiais, assim, então me lembro de revisar jornais para o Mário Mota, que o Mário Mota fazia um jornal, acho que para o Clube 6, alguma coisa que ele fazia. Então a gente teve bastante contato com essa área comercial, assim. Então foi bem legal essa época que eu participei ali. E uma das matérias, eu acho que eu me lembro bastante, assim, na área de política, foi que o pessoal que fazia política, o repórter não podia fazer, e o Brizola estava chegando aqui em Florianópolis, e o Bel me chamou, Sibila, vai ter que ser tu para ir lá, vai ter que ser tu. E eu falei, então tá, fui, né? Aí chegou lá, todo mundo, inclusive eu tô com o meu rosto tá entrevistando na capa do Santa, assim, eu guardei o jornal, eu assim, admirada pelo Brizola. Aí todo mundo fazendo perguntas, porque ele não ia sair do aeroporto, ele ia direto, não lembro para onde, se era para Porto Alegre. E aí eu peguei e fiz a pergunta, assim, me arrisquei, assim, falei, eu não lembro que época que era,
o senador Espiridião Amin estava se candidatando, alguma coisa, eu não lembro bem direito o que foi. Eu sei que eu perguntei assim para ele, o que o senhor acha do governador, na época, Espiridião Amin? E ele falou assim, estava esperando esta pergunta, aquele jeito dele, estava aguardando esta pergunta, pois para mim ele parece como é que ele disse, um biruta de aeroporto, não sei se tudo vai. Eu ia até, pensei em falar uma dica, assim, eu acho, da grande importância de um repórter ir para a rua, mas da importância de um repórter ir para a rua, fazer uma entrevista, ver o que está acontecendo ali e não ficar sentado imaginando ou recebendo. Eu sempre lembro do Armando dizendo, os releases que a gente recebe é só para pauta, porque tu vai pegar aquilo, claro que se o assunto te interessar, tu vai sair e tu vai fazer uma bela de uma matéria, tu vai olhar olho no olho, tu vai ter, assim, argumentos para escrever uma boa matéria, do jeito que a pessoa te recebeu, o lugar que tu estava, o buraco na rua, coisas desse tipo, né? Então, acho muito importante mesmo essa tua pergunta de mostrar o quanto é importante um repórter estar na rua. Mas aí, então, eu estava conversando sobre o nosso envolvimento quando começou a Folha de Coqueiros. Folha de Coqueiros começou em 95, depois de uma viagem que o Barão fez para a Alemanha. Ele foi cobrir a Feira de Hannover, junto com o Belmiro e o Arthur Monteiro, na época. E quando ele veio de lá, ele veio assim, com várias ideias, porque estava uma tendência grande no mercado editorial de jornais de bairro serem entregues de forma gratuita nas bancas. Bom, então, para resumir, ele pegou e veio encantado, fez uma pesquisa de campo lá em Coqueiros, andou por tudo perguntando e foi, não, precisamos. Então, em 95, setembro de 95, agora, a Folha fez 30 anos, né? E de lá para cá, eu comecei a fazer jornalismo comunitário, né? E me encantei com essa proposta de poder entrevistar as pessoas do bairro, colocar na foto o dono da padaria, o dono do supermercado, contar as histórias que nem eu contei do Aldírio, da Dona Brasília, do Ori e de tantos outros, né, que a gente conseguiu fazer uma memória muito grande de Coqueiros. A nossa primeira edição teve na capa e na contracapa 2 fotógrafos que eu amo demais, que é o James Tavares e Júlio Cavalheiro. E na reportagem o nosso querido vizinho, João Cavalazzi, que começou com a gente. E por aí vai, fiz muitas matérias. A logística de fazer um jornal impresso, até a Folha circulou em papel até 2020, porque a logística é grande. O que eu fazia? Eu tinha um fotógrafo, um diagramador, né? E depois tinha um diagramador, um fotógrafo, eu escrevia e um repórter, né, para me ajudar. E também tinha a logística depois da entrega, né? E como a gente não vendia em bancas, a gente entregava, eu contratava uma pessoa que fazia... No começo, quem entregava o jornal era o Barão, de banca em banca. Ele ia pegar o jornal, a gente rodou o jornal na gráfica do Diário Catarinense, depois nós começamos a rodar o jornal, porque nós formamos um projeto muito, muito importante na CIF, que era o Núcleo de Jornais de Bairro. Então, nós tínhamos a Folha de Coqueiros, que pegava o Continente, nós tínhamos o Jornal da Lagoa, que pegava a Lagoa, nós tínhamos o Jornal dos Ingleses, que o Gilberto fazia, mais o Jornal do Centro, que é que o nosso amigo ainda faz até hoje, ali da Beira-Mar. E fizemos um núcleo que foi muito importante. Então, o que a gente construiu? Uma tabela única de valores e o que a gente podia negociar, por exemplo, até a rodagem do jornal
ficava mais em conta. E começamos a rodar ele lá em Lages, que eles têm uma bela de uma impressão. Começamos a rodar lá e também é lá na gráfica do Diário Catarinense. Então, o que a gente fazia? O Barão acordava cedo, no dia que o jornal rodava, ia na gráfica para pegar as edições, né? A gente rodava 5.000 a 7.000 jornais, era coisa pra caramba. E a Folha sempre vinha com 16 páginas, era o mínimo. E nessa época, e aí ele chegava e começava a distribuir no bairro inteiro, em todo o comércio. A gente fazia essa... A gente entregava também nos órgãos municipais, estaduais, na Alesc, na Câmara, na Prefeitura, na Biblioteca Pública lá do Estreito. Então, a logística era assim. E aí, em 2020, quando começou a pandemia, como o jornal era mais ou menos mantido, né, pela essa parte publicitária, é claro que nós tínhamos também anúncios, né, do governo do estado, uma mídia governamental, né, que o Barão tinha grandes influências, era ele mais que fazia essa parte, né, eu fazia a parte editorial. Então ficou muito difícil da gente manter essa logística. E aí a última edição do jornal foi em 2020, e aí começamos a migrar, a gente já tinha um site, né, e trabalhávamos com o Facebook. Aí a gente migrou para o digital. Meu filho Marcos, que é meu parceiro, que fez toda essa parte digital, um novo portal, fizemos um novo portal, fizemos grupos de WhatsApp, porque o que a gente pensou? Demorou muito para os moradores de Coqueiros entenderem que não tinha mais a Folha na banca. Então a gente era cobrado quase todos os dias. Então, como que a gente pensou, como nós vamos fazer para conversar com esses nossos leitores, para levar as matérias que a gente faz no dia a dia? Criamos grupos de WhatsApp que acabou, eu digo, reunindo todo aquele pessoal dos bairros que eu digo, Coqueiros, Vila Aparecida, Abraão, Bom Abrigo, Itaguaçu. Então, foi essa logística que a gente optou. Foi uma grande dificuldade para migrar, graças, eu falei do meu filho que sempre estava me orientando, porque o que acontecia, né? Eu estava acostumada a fazer um jornal impresso, que sempre foi um sofrimento por conta, quando acabava o jornal, o sofrimento era, será que ele vai vir tudo certo? Será que não vai ter foto fora de registro? Será que a impressão vai sair muito clara ou muito escura? A gente cansou de devolver as edições, e então o nosso saudoso querido Cláudio Sá já nos conhecia lá no diário. Vamos devolver tudo, vamos fazer. Então, claro que não era sempre, né? Mas sempre tinha ou alguma coisa, algum errinho, mas as impressões sempre eram muito boas, mas tinha essa minha angústia de ver o jornal no outro dia e olhar. Aquilo era tão bom, né? Então a gente começou no digital, aí teve essa diferença de migrar. Qual a maior dificuldade? Eu comecei a fazer quase tudo, né? Eu tive que editar as matérias, escrever, revisar, editar, escolher as fotos, a melhor foto, arrumar a foto, cortar a foto. Então, assim, sabe? Mas o tempo, há 5 anos, né, que eu já estou agora mais acostumada, e aí vieram as redes sociais, e agora, além de tudo, a Márcia Quartiero também tem um blog do Abraão, ela foi nossa colunista durante anos, então a gente troca experiências, eu e ela, e falamos sempre desta como é que eu vou dizer, nosso dia a dia atual, né? Que é isso. Então, e mais as redes sociais, o que eu vejo assim é que a gente não tem mais descanso, né?
depois do WhatsApp, das redes sociais. Então, o que a gente faz hoje? Qual é a minha dinâmica? Eu gosto de escrever uma boa de uma matéria. Então, eu faço ela no site, onde eu posso botar fotos, escrever um bom texto, contar uma história. E depois eu faço as minhas chamadas nas redes sociais, que a gente tem um Instagram da Folha de Coqueiros, continuamos com o Facebook e mais os nossos grupos de WhatsApp. Então, eu atualizo quase todos os dias com matérias do bairro e assim é a nossa logística. Continua muito profunda, assim, eu digo, porque o jornal sempre teve engajado nas demandas sociais. Então, eu posso dizer assim que... E eu sempre fiz parte já fui presidente da associação do bairro, hoje sou secretária. Então, nós sempre estivemos engajados ali. O Parque de Coqueiros foi uma grande conquista da Folha de Coqueiros, dos moradores. Agora, nós tivemos uma grande mobilização que foi não deixar a prefeitura construir as pistas de skate no Parque de Coqueiros, porque ele perderia esta característica dele de as pessoas ir fazerem piquenique, de ir lá para um lugar de contemplação. Porque aí o que nós oferecemos para a prefeitura como um contraponto? Vamos fazer as pistas de skates, então, lá no Parque do Abraão, que está sendo construído. Mas demorou muito. Nós fizemos faixas, nós se distribuímos no parque, um ficava de manhã, outro de tarde e de noite, com faixas enormes assim escrito: deixem o Parque de Coqueiros em paz. Aqui é o nosso lugar de contemplação, né? Aqui nós passeamos, nós fazemos piqueniques, aqui é o lazer da comunidade, não era mais só de Coqueiros, é da cidade, de São José, da Palhoça, vai todo mundo para lá. E tivemos uma grande vitória. Na época, o prefeito Jean Loureiro chamou todas as lideranças para o gabinete dele e disse: nós não vamos fazer nada que a comunidade não queira. Vamos levar a pista de skate para o Parque do Abraão. E hoje, olha o sucesso do Parque do Abraão, né? Com aquelas pistas. Então, foi uma mobilização assim, muito grande, que eu me lembro. Então, teve tantos outros... eu até trouxe um jornal ali para mostrar coisas assim pequenas de um bairro, da importância de um jornal ser o porta-voz da comunidade. Como, por exemplo, nós sempre lutamos muito por não cortar as árvores, para saber fazer um diagnóstico, a Floram, por que precisa cortar, por que não precisa. Então, nós tivemos um episódio que marcou o bairro, que foi capa da Folha. O pessoal que passava em frente a um condomínio ali na via principal se deparava com um pé grande de jambolão, 3 pés de jambolão, que estava caindo umas frutinhas, aí, tem que cortar, chamaram a Floram, acho que nós vamos ter que cortar esse pé de jambolão. Eu fiz a matéria, botei na capa Adeus Jambolão, e ele bem grande. Aquilo assim deu uma mobilização, as pessoas, ninguém queria que cortasse, assim, olha, mas tantos comentários no Facebook, assim, na época, em todos os lugares, que o pessoal do condomínio chegou a fazer uma reunião, uma assembleia, e decidiram que eles iam tomar uma outra atitude, iam contratar uma empresa para cortar os galhos lá de cima, porque a Floram não tinha como cortar. Então era uma coisa fácil, era só podar os galhos, era tratar alguma outra coisa, sei lá, mas mais era fazer uma poda preventiva, como se chama, né? E aí eu entrevistei o síndico de novo, e a próxima Folha de Coqueiros, o título era Jambolão fica no bairro. Então todo mundo, foi uma coisa, parece uma coisa pequena, mas que mobilizou a comunidade inteira. Então, assim, eu só dei um exemplo das peculiaridades, né, das demandas, e é uma coisa envolvente, né? Agora, por exemplo, nós estamos mobilizados para trazer de volta o nosso trapiche,
que a prefeitura demoliu e ficou de fazer de novo, né? Porque aquilo é um equipamento histórico, né? De quantos anos ali, e isso tem sido uma mobilização nossa e tantas outras coisas, né? Olha, vou te dizer uma coisa, a gente também está tão envolvido com ali o jornalismo comunitário, mas ao mesmo tempo o nosso amigo, que é nosso vizinho e é professor lá da universidade, que é o Samuel, né? Ele até fez um grupo agora, eles fizeram uma pesquisa na universidade para ver como que as pessoas se informavam aqui em Florianópolis. E em primeiro lugar deu o Floripa Mil Grau. Então, o que a gente pode perceber e tirar disso tudo, não é nenhuma crítica, né? Estou fazendo nem nada. Que hoje as pessoas estão querendo mesmo informações rápidas, né? Então, por isso que eu estava conversando antes, da importância da gente manter um bom texto ainda, porque eu vejo assim, apesar de a gente estar passando por tudo isso, com influencers, com várias outras mídias, né, que estão aí, como eu estava até inclusive vendo a entrevista do Billy que ele deu, e ele dizendo que, claro, que a gurizada hoje pega um texto que eles nem chamam mais chama legenda, pega uma foto, faz um vídeo, quando tu vê, já está pronto ali, meu Deus, mas que rapidez, eu não consigo fazer uma coisa tão rápida. Eu e a Imara, a gente sempre conversa sobre isso, o problema é que nossos textos são grandes, como é que a gente vai cortar? Então a maneira que eu via é essa, assim, sabe, de fazer um bom texto e fazer essas chamadas. Então, eu vejo assim, eu posso dizer que a informação cada vez está chegando de forma mais rápida para as pessoas, mas isso não quer dizer que as pessoas gostam de ler uma boa história, né? Então, por exemplo, agora a gente está tentando conseguir uma sede para Procoqueiros, que é a associação que não tem. Então, está se fazendo talvez uma parceria com um instituto que tem aqui. E ninguém sabia nada da história sobre esse instituto, que tem uma casa muito grande, gostaria de fazer uma parceria. E eu peguei assim, deixa comigo. Fui lá, porque uma parte que eu esqueci de contar, né, que a Folha de Coqueiros está toda digitalizada na biblioteca pública para o acesso à pesquisa pública. Eu disse, deixa comigo, vou lá pesquisar, e encontrei 2 matérias que eu fiz de 2012 e 2017 sobre toda essa história desse lugar que muita gente até nem sabe o que é. E então era isso que eu estava falando, a importância da gente ter um texto, né, para ler, para quem gosta de ler, aprofundar a sua informação, né? Olha, foi uma coisa assim que veio vindo. A minha preocupação sempre quando eu fui fazer o jornal, eu dizia, meu Deus, que não vai ter assunto para pôr em 16 páginas. Eu pensava, não vai ter assunto para... E começou. Então, hoje, na verdade, eu sou conhecida como a repórter eu sou apresentada, a nossa repórter de Coqueiros, nossa jornalista. A Folha de Coqueiros é conhecida como o Google de Coqueiros, porque qualquer coisa que se queira pesquisar, lá está na Folha. Uma bela matéria feita pelo João Cavalazzi, do nosso Araújo Figueiredo, que foi um grande espírita. Então, tem muitas coisas na Folha que se pesquisa. Então, o pessoal quer saber qualquer coisa, vai lá, aí você vai lá na hemeroteca e pesquisa, né, na biblioteca. Foi uma forma também de eu ajudar, porque tem muitos estudantes que me procuram para fazer os trabalhos, para falar desse jornalismo comunitário, dos jornais alternativos, né? Então foi uma forma de eu dizer, você vai lá, pesquisa, eu dou o link, né? O assunto que você quiser. Então é assim, então a coisa, para responder a tua pergunta, foi me levando, né, pelos vários assuntos, principalmente por conta desse meu engajamento já nas associações. Eu já fui presidente do Conselho de Segurança,
E claro que dentro da associação nascem as pautas, dentro do Conselho de Segurança nascem as pautas, e a partir daí que a gente vai trabalhar, vai entrevistar, né? Isso é muito importante, tanto que a Folha já ganhou vários prêmios por conta desse envolvimento comunitário, por estar divulgando as demandas, e já ganhamos, eu ganhei já a medalha Antonieta de Barros, já ganhamos o Pedro Medeiros, eu ganhei a Folha de Coqueiros já conquistou o prêmio IGK de jornalismo de mídia impressa. Foi a primeira vez que um jornal de bairro conquistou esse prêmio. Eu e o Cláudio Silva, o Sarará, como fotógrafo, fizemos uma matéria linda em Coqueiros chamada A Dança da Solidariedade, que era uma empresa lá de Coqueiros, né, que trabalhava com crianças com problema de síndrome de Down e autistas, que dançavam, e aquilo ali foi ajudando elas, né, as crianças. E aí eu fiz uma bela matéria, entrevistei os pais, pude colocar também foto das crianças, e acho que foram 2 páginas que a gente fez, mais a capa. E aí o Sarará me incentivou, vamos participar. E eu participei, chegou lá no dia, tirei o primeiro prêmio, então foi uma coisa bem bacana, né? Foi bem legal. Na época também a Fundação Assis ganhou junto. Eu tenho bastante parceria ali com a Fundação Assis, que eu acho bem importante, divulgo também o trabalho do Assis, para todo mundo saber que existe uma fundação lá, que está preservando a memória, né? E é isso. 50 anos de trabalho. Eu acho que aquela primeira pergunta que tu me fez da importância do repórter estar na rua, isso é muito importante, de sair da mesa e ir a entrevistar uma pessoa. Acho que seria o principal. E ver e participar assim dessa mídia local, assim, né? De ver com os moradores. Não adianta tu fazer, a prefeitura vai mudar ali o trânsito agora, né? Olha a importância de tu entrevistar o morador que mora ali ao redor. Ontem, por exemplo, tem uma vizinha aqui que circula aqui na beira-mar continental, que ela fez um vídeo para mandar para a prefeitura, porque, segundo ela, mandaram cortar não sei se eles estão considerando que seja mato. Tem pessoas que disseram, não, tem que cortar aquilo ali porque a gente não está conseguindo ver o mar, mas aquilo ali é uma restinga, está protegendo a beirada ali, a gente sabe. Então veja a importância de se tu receber só essa matéria, a prefeitura está hoje fazendo uma limpeza na beira-mar, tu vai escrever, mas tu não sabe o que o morador tá pensando, né? Então, eu vejo assim, até porque uma parceria, eu lembro sempre que quando eu fui entrevistar a dona Angela Min, quando era prefeita, a Folha estava fazendo, acho que, não sei se era 5, 10 anos, alguma coisa assim, eu entrevistei vários personagens lá de Coqueiros, né? E a dona Ângela e o Espiridião moram lá. E eu perguntei para ela como que ela via isso, e a resposta dela ficou, e eu sempre achei importante isso que ela disse, que ela olhava os jornais de bairro como um parceiro para os órgãos públicos, porque eles não podiam estar em todos os lugares. Então, veja a importância de tu... Acho que a prefeitura vai saber que existe tantos buracos na minha rua, ou que o nosso posto de saúde está sem médico. Eu também faço parte do Conselho de Saúde local. Então é isso que também me leva a fazer tantas pautas, que eu tenho dias que eu não sei o que eu faço primeiro. Mas eu consigo atender a todos, inclusive tem uma pauta que quase todo dia acontece, que é o abandono dos animais.
Então, volta e meia, tem um morador desesperado, me manda foto, meu gatinho sumiu, o meu cachorro foi roubado, coisas desse tipo. Tudo bem, já até botei um título, utilidade pública. Então, é assim que a gente vai levando, né? Eu acho muito importante, como é bom ter um fotógrafo. No jornalismo impresso, é uma coisa fundamental. Fundamental porque não é uma foto. Claro que hoje os celulares, eu posso estar falando bobagem, os celulares hoje são diferentes, né? Eles têm uma outra tecnologia, né? Que tu possa fazer uma boa foto, porque tu tem que ter uma foto em alta resolução para depois fazer a impressão do jornal. Mas não é só isso, é o olhar do fotógrafo. Então, graças a Deus, eu tive assim. Marcelo Bittencourt fez muitos anos a Folha de Coqueiros. Então, a gente já se combinava assim, a pauta antes, e sempre foi uma parceria muito legal. Então, eu vejo sempre essa importância do fotógrafo pelo olhar dele naquela pauta. E então eu tive também. Imagina, o Olívio Lamas foi nosso fotógrafo. E o Lamas só fazia foto em papel. E olha a capacidade do Lamas, ele chegava para mim e me dava uma foto e dizia assim, ele não repetia a foto, a foto ficava enquadrada, exatamente naquele olhar dele maravilhoso, né? E assim que nem ele, todos os fotógrafos que eu posso falar agora, dos nossos grandes amigos. Então é muito importante um olhar de um fotógrafo numa pauta. Nosso querido Mafalda, que está aí pelo bairro, que acabou de lançar um livro, que está por aí me mandando, está todo dia fazendo fotos maravilhosas, né, no bairro. Então, uma pessoa, um exemplo, né, porque também há quantos anos que ele está na estrada, né, tipo eu. Nesse meio tempo, eu me esqueci de falar que eu fiz um mestrado na Federal, né, durante essa minha caminhada na Folha. E eu e a Aimara fomos chamadas para fazer um livro, né? Então nós fizemos um mestrado e o nosso trabalho foi escrevemos um livro sobre a plataforma Lattes, que é um repositório de pesquisadores. O livro não foi lançado, mas ele existe porque houve algum impasse entre mudanças de governo no governo federal. Isso já faz muito tempo e a gente está sempre, quando se encontra, nós temos que lançar o livro, a gente fala sempre assim, né? Nesse mestrado, um dos meus projetos, né, que eu fiz para defender o meu mestrado, né, meu trabalho, foi uma coisa bem importante também, que foi da importância da mídia dar espaço para as pautas científicas. Então, eu mostrei o quanto importante você fazer essa pesquisa na universidade e ela não ficar ali guardada numa prateleira ou num banco, né, de dados, né? E sim botar para fora aquilo que tu pesquisasse. Era uma forma também de o público saber o que ele estava investindo na Universidade Federal, no caso, né? Então, ali saíram grandes pautas. Então, o trabalho nosso era o seguinte: nós íamos para as defesas de tese e dissertação, de dissertação e tese, e o assunto era interessante, a gente entrevistava o pesquisador, o orientador, e aquilo ali saiu grandes pautas, como uma aluna que ela estava fazendo biologia, se não me engano, e ela mostrou que as cascas dos alimentos também serviam para comer. E aí saiu uma grande matéria e a gente conseguiu, porque a gente incomodava, né, os nossos colegas aí no jornal, na rádio, para conseguir um espaço para colocar, né. Então saíram grandes pautas aqui, então esse mestrado foi bem importante. Aí eu comecei dizendo que uma das minhas grandes vocações, junto com o jornalismo, foi a música. E começou pela minha família. O Colégio Rio Branco, que eu estudei lá em Petrópolis, foi bem importante porque não se faz mais isso nas escolas, que é
ter aulas de música. Nós íamos para um auditório onde tinha um piano, onde a professora tinha um diapasão. Então, dali eu já gostava, me apaixonei mais ainda. E aí eu só gostaria de dizer que essa paixão eu comecei serve como uma terapia também, a fazer há 3 anos atrás, depois que a Ângela Bastos fez uma grande festa, né, no Espaço Cultural Wagner Segura. Há 3 anos eu estou fazendo aula de canto lá no Espaço Cultural Wagner Segura, que é um espaço acolhedor, e temos de professor que é o próprio Wagner e mais a Denise de Castro, que é um privilégio, né, ser aluno deles. E toda terça-feira, às 5 da tarde, eu vou para lá. E dispenso qualquer coisa, todo mundo já sabe que terça-feira eu vou para a aula de canto, às 5 da tarde, e volto às 7 horas, e volto feliz da vida, porque lá a gente, como o nome já está dizendo, Coletivo Canto Livre, tu escolhe uma música. Agora nosso próximo sarau, porque de 2 em 2 meses, de 3 a gente faz um sarau. O próximo sarau vai ser com músicas do Paulinho da Viola e Cartola. Então, imagina, todo mundo ensaiando. Segue a folha de coqueiros, firme e forte, e as nossas lutas que continuam, né, aqui no bairro. O que mais a gente estava batalhando para... Me lembrei do Trapiche, me lembrei desse do... E acho que é isso. Vai ter que cortar, hein? Não vai deixar eu falando de tudo. Nesse meus assim, eu acho que eu vou falar, eu vou até